você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. (20 de maio). Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o professor Edmundo Medeiros comentando sobre parcelamento de débitos e o economista Roberto Luiz Troster analisando o índice de atividade do Banco Central. Veja como foi a 8ª Feira do Empreendedorismo do Oeste do Pará, além de curiosidades e dicas. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Api, que abordou sobre o sistema tributário brasileiro e os caminhos necessários para o desenvolvimento econômico. Fique conosco! Muitas empresas possuem débitos com o fisco, porém existem algumas formas de parcelamento para a quitação dessas dívidas. Acompanhe as orientações do professor Edmundo Medeiros. Uma das dificuldades impostas pela situação de inadimplência perante o fisco é justamente a impossibilidade de adesão ao Simples Nacional no início de cada exercício. Com relação a isso, neste momento, o Congresso Nacional realiza a análise da medida provisória número 766 de 2017, que abriu a possibilidade de parcelamento de débitos federais em até 120 meses. No debate que está sendo travado na comissão que avalia a medida provisória, alterou-se alguns dispositivos desta norma, possibilitando-se, por exemplo, o parcelamento em até 240 meses, ou seja, 20 anos dos débitos federais. Isso, evidentemente, ainda pende de aprovação pelo Congresso Nacional, portanto, é apenas uma discussão e que, se levada à conclusão da forma como está, pode ser realmente bastante benéfica para empresas que são devedoras do governo federal. No entanto, já é concreta a situação que envolve o PEP, o Programa Especial de Parcelamento do Governo do Estado de São Paulo, que possibilita o parcelamento do ICMS em até 60 meses, com uma importante redução nos juros e nas multas que são incidentes sobre valores devidos a título de ICMS, por exemplo. No mesmo sentido, também está aberto o Programa de Parcelamento Incentivado do município de São Paulo, o que possibilita o parcelamento, neste caso, em até 120 meses de débitos como o ISS. O empresário deve estar atento a estas possibilidades abertas nos 3 níveis de governo. Regularizar sua situação fiscal e, com isso, estar apto, por exemplo, a aderir ao Simples Nacional no início de 2018. Os lugares mais chuvosos do mundo estão próximos às montanhas e outras elevações que direcionam ou criam nuvens constantes. A cidade mais chuvosa do mundo, segundo pesquisas, fica na Índia e chama-se Massihan. Por lá, raramente há um dia que não se registra precipitação, com a maior parte da chuva sendo conduzida por temperaturas quentes na área, particularmente na Baía de Bengala. Essa, você sabia? Duas boas notícias esta semana. A primeira foi a divulgação do Índice de Atividade do Banco Central. O Índice de Atividade do Banco Central é um índice mensal
que tenta calcular ou projetar quanto que vai ser o PIB. Ele é importante por dois motivos. Primeiro, porque a periodicidade é menor. O PIB é calculado a cada trimestre, o índice de atividade do Banco Central é mensal. Então você acompanha mais de perto o que está acontecendo. E segundo, que ele antecipa o valor do PIB. E o PIB é a soma de tudo que um país produz de bens e serviços num determinado período. Esse índice deu positivo. Depois de 2 anos da economia ir para trás, ele teve uma pequena alta para cima. Isso é muito bom. O país parou de andar para trás e agora começa a andar para frente. A segunda notícia também desta semana foi a criação de novos empregos. Aí você teve um mês positivo, um negativo, e esse daqui positivo que quase compensa o mês passado negativo. Quer dizer, o emprego também está começando a reagir, ou, pior maneira de ser isso, já não estamos andando para trás. Duas boas notícias que a economia está começando. Está começando devagar, muito devagar, mas está começando. A questão agora é se o governo vai tomar medidas corretas para acelerar essa retomada. Queira Deus que sim, e depois de uma turbulência tão grande, seja bem-vindo o bom tempo. É isso. Até o dia 28 de maio, São Paulo recebe a 10ª edição do Burger Fest. O evento reúne mais de 150 endereços simultaneamente em 4 capitais do Brasil, com centenas de receitas inéditas em hamburguerias, restaurantes e bares. O objetivo é a busca de receitas inéditas e criativas. O festival terá lanches que custam de R$ 15 a R$ 79, ou seja, para todos os bolsos. Confira mais informações no site burgerfest.com.br. Pode a empresa demitir um funcionário que foi testemunha em processo? O advogado Marcos Bernardini explica o que pode acontecer neste caso. Fique atento. Já se tem decisão no sentido de que, se é a empresa que leva esse funcionário para depor, ou seja, ele ainda é funcionário, não há problema algum para ele depor. O problema é se o funcionário, ainda trabalhando na empresa, ele vai depor contra a empresa, ou seja, ele vai ser chamado pelo reclamante para então falar contra a empresa. E é óbvio que se tem ali uma situação bastante desagradável, mas ainda assim, esse não é um motivo para que a empresa mande embora o funcionário por justa causa. Nada impede que no dia seguinte esse funcionário seja demitido, desde que seja, então, sem justa causa. O motivo, então, do funcionário ir depor contra a empresa, ainda trabalhando na empresa, a Justiça tem entendido que não é uma razão para que ele seja demitido por justa causa. No dia 10 de maio, a ASIMP, Associação Nacional do SIMP, participou da 8ª Feira do Empreendedorismo do Oeste do Pará, na cidade de Santarém. A feira contou com mais de 80 estandes das mais variadas atividades empresariais. Hoje estamos aqui no SIMP São Paulo, junto com a ASIMP, Associação Nacional do SIMP, prestigiando a 8ª Feira do Empreendedorismo do Oeste do Pará. Essa feira é feita todos os anos, mas a cada ano ela está crescendo. E isso é muito importante, a gente ter o apoio, tanto do governo municipal quanto do estadual e de outras entidades. Isso é para desenvolver a economia da nossa região. E a Umipem, em parceria com a SIMP, também aqui, não é mesmo? E nós estamos confiantes que essa feira vai ser uma das melhores dos últimos anos. No dia 11 de maio, aproveitando a passagem pelo estado, foi realizada a assembleia com diversos representantes da micro e pequena indústria paraense, em que foi eleita a nova diretoria do SIMP Pará. Essa é mais uma demonstração da força da micro e pequena indústria em todo o território nacional. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um especialista em tributação
e é um dos idealizadores do Centro da Cidadania Fiscal. É o Dr. Bernardo Api. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu de estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Bernardo, hoje se fala muito sobre a necessidade da reforma da Previdência Social. Qual a sua avaliação? A minha avaliação é que, de fato, a reforma é extremamente necessária. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, nos gastos do governo federal, 57% de todo o gasto primário não financeiro do governo federal é com benefícios da Previdência, seja para o setor privado, seja para os servidores públicos federais, e benefícios assistenciais. Quer dizer que sobra 43% de todo o gasto para todas as outras atividades do governo: saúde, educação, segurança, forças armadas, justiça. É óbvio, e essa porcentagem vem crescendo ao longo do tempo. A Previdência Social está esmagando o resto do governo num ritmo extremamente acelerado, e essa situação tende a piorar ao longo do tempo porque a população brasileira está envelhecendo muito rapidamente. Quanto representa hoje a Previdência Social dos gastos total do governo? Bom, quando a gente considera os gastos da Previdência do setor privado e do setor público, tanto da União, Estados e municípios, representa 13% do PIB brasileiro sendo gasto com benefícios da Previdência. E no resto do mundo, qual é esse número? Então, para países que têm um perfil etário semelhante ao brasileiro, o Brasil ainda é um país jovem. Esse gasto costuma ser, em média, de 4% do PIB. Ou seja, nós estamos 9 pontos do PIB acima da média de países que têm o perfil etário do Brasil. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Por quê? Bom, o principal motivo é que a Previdência Social brasileira é muito generosa em relação ao resto do mundo. As pessoas aqui se aposentam muito cedo relativamente ao resto do mundo. O que eles recebem quando se aposentam, como porcentagem do salário que eles tinham antes, também é mais alto no Brasil do que no resto do mundo. Isso faz com que o gasto com previdência seja mais alto que em países que têm um perfil etário semelhante ao do Brasil. Um outro motivo, e esse é positivo, é que a cobertura da previdência do Brasil é maior do que no resto do mundo. Quando a gente considera a previdência social e os benefícios assistenciais para idosos, hoje praticamente 90% das pessoas com 65 anos ou mais no Brasil têm alguma cobertura. Se você for pegar países em desenvolvimento, que nem o Brasil, essa porcentagem é muito menor, e esse é o lado positivo desse número elevado de gasto com a previdência e assistência. O lado negativo é que, de fato, as pessoas aqui se aposentam muito cedo e, infelizmente, é a população toda que está pagando por isso, e tende a piorar. Se o Brasil não fizer nada, isso tende a piorar. Agora, parece que a discussão que está se tendo sobre a necessidade da reforma é no curto prazo e dizendo que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Quais são as projeções que você teria sobre o tema? Bom, a gente só tem projeção para o regime geral de previdência social, que é do setor privado. Essas projeções mostram que o gasto, que hoje é 8% do PIB, ele passaria em 2060 para 17% do PIB num crescimento constante. Isso significa que, se a gente não fizer nada no Brasil, mantiver a previdência social como está, no mínimo a gente vai ter que ter 9% do PIB a mais de carga tributária para poder pagar o aumento dos benefícios previdenciários, ou então o país quebra. Ou então a gente simplesmente não vai pagar os benefícios da Previdência. Vai chegar numa situação que nem a da Grécia, que teve que cortar o benefício dos idosos porque não tinha dinheiro para pagar, ou do Rio de Janeiro hoje, em que o governo não tem dinheiro para pagar os aposentados nem os ativos, na verdade. A proposta que está apresentada ao Congresso Nacional hoje, ela é uma proposta economicamente viável? Ela estabilizaria esse cenário? Ela mudaria esse cenário? Qual a sua avaliação? Bom, quando o governo mandou a proposta para o Congresso, a projeção do governo é que nessa parte da previdência do setor privado, a proposta estabilizaria a despesa nesses 8% do PIB, pelo menos ao longo dos próximos 20 anos. Com as concessões que foram feitas na tramitação do Congresso, a economia que o governo teria foi reduzida algo entre 25% e 30% do que se esperava. Isso significa que teria algum crescimento nesse gasto, como proporção do PIB ao longo do tempo, mas muito menor do que se esperava antes. Agora, o perfil do Brasil está mudando. Cada vez mais
se tem, felizmente, um envelhecimento da população e, de outro lado, o aumento dos gastos. E se tem cada vez menos crianças nascendo por família. Isso é real? Isso é irreal? Quais são os dados disponíveis? Isso é absolutamente real. Se a gente for pegar em 1960, cada mulher brasileira tinha em média 6 filhos. Hoje, cada mulher brasileira tem em média 1,7 filhos. Isso significa que a gente está sequer repondo a população, porque para estabilizar a população precisaria ter 2 filhos por mulher, um pouquinho mais na verdade, por causa da mortalidade na juventude. O que está acontecendo é que a população brasileira, primeiro, o número de jovens ainda vai crescer um pouco nos próximos anos, mas vai começar a cair logo, e o número de idosos vai continuar crescendo de forma muito acelerada, inclusive porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. Só para ter uma ideia, hoje, se a gente for pegar as pessoas acima de 60 anos e comparar com o número de pessoas em idade de trabalhar, a gente tem 5,6 pessoas em idade de trabalhar para cada pessoa com mais de 60 anos, para cada idoso. Em 2060, essa proporção vai ser 1,8 pessoas trabalhando para cada pessoa com mais de 60 anos. Ou seja, a proporção entre pessoas em idade ativa e idosos vai cair a 1/3 do que é hoje, daqui nos próximos 40, 45 anos. Obviamente, se nada for feito do ponto de vista das regras de aposentadoria, essa é uma situação explosiva, como eu já falei. Isso traz a necessidade de fazer a reforma da Previdência hoje. Se tem uma questão que é clara, é que nós estamos atrasados na reforma da Previdência. Essa reforma é dura, ela é, mas ela é dura porque não foi feita antes. Se tivesse sido feita antes, talvez a gente pudesse ter feito uma reforma um pouco menos dura num primeiro momento, teria que fazer outra depois, mas não precisaria ser tão dura. Como não foi feito antes, a gente está tendo que fazer uma reforma bastante dura agora. Ela é uma reforma que, na verdade, vai desagradar muita gente. Sim, com certeza. Se uma pessoa esperava se aposentar aos 55 anos de idade, e aí você fala, não, agora você vai ter que esperar até os 65 anos de idade para se aposentar, obviamente as pessoas não ficam satisfeitas. A grande questão é saber se isso é socialmente justo ou não. Do meu ponto de vista, uma pessoa, um trabalhador, que chega aos 55 anos de idade, com plena capacidade de continuar trabalhando, e se aposenta, e a sociedade inteira está pagando por isso, para mim isso é socialmente injusto, não está correto. Não está correto que a sociedade pague a aposentadoria para uma pessoa que ainda tem toda a condição de trabalhar. Então, esta mudança na idade de aposentadoria, para mim, é correta. A função da Previdência é repor a renda de quem não tem mais condição de trabalhar, e não repor a renda para quem cumpriu uma regra que é excessivamente benéfica, como é a regra brasileira hoje. A Previdência Social parece, quer dizer, aparentemente, que deverá ser votada esse ano. E claro que haverá pressões favoráveis e pressões contrárias. Qual é o resultado se não houver a reforma da Previdência no curto prazo? Bom, no curto prazo, se for rejeitada a reforma da Previdência, ou se ela passar com concessões muito maiores do que foram feitas até agora, provavelmente vai ser uma piora na expectativa com o país, um aumento forte do dólar, um aumento forte da taxa de juros e provavelmente a interrupção desse ainda muito incipiente começo de retomada do crescimento da economia brasileira. Se não passar a reforma da Previdência, acho que a gente pode esperar estagnação ou mesmo uma retração da economia no final de 2017 e 2018. E se passar, a antítese é verdadeira? Se passar, na verdade, eu acho que já está no preço. Quer dizer, já está precificado. Já está precificado. Eu acho que a aprovação da reforma da Previdência já está hoje no preço do dólar, no nível, na trajetória da taxa de juros, que graças a Deus está caindo de forma necessária, absolutamente necessária, e espero eu que a gente vai conseguir baixar para níveis bastante baixos historicamente a taxa de juros, de forma sustentada, o que é importante. Não adianta baixar o juro de forma artificial e a inflação retomar logo em seguida. E eu acho que já está nessa trajetória hoje, já está a aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que o cenário muda se não aprovar. Agora vamos falar um pouco na reforma tributária, que também está em discussão.
né? Me parece que o centro do qual o senhor faz parte, né, tem uma proposta de uma reforma tributária que é o antigo IVA. É isso mesmo ou eu estou com a visão equivocada? Não, é exatamente isso. O que nós estamos propondo hoje no Centro de Cidadania Fiscal é substituir 5 tributos que a gente tem hoje, que são o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI, por um novo imposto do tipo IVA, que é o Imposto ao Valor Agregado, que nós estamos chamando de Imposto sobre Bens e Serviços. Por que essa mudança é importante? Antes de discutir o que nós estamos propondo, entender por que é importante essa mudança. Essa mudança é importante porque a estrutura que a gente tem hoje de tributação de bens e serviços, que é o que esses 5 tributos fazem, ela gera inúmeras distorções no Brasil. Distorções que prejudicam muito o crescimento do país. Que tipo de distorção? Primeiro, uma enorme complexidade. O custo para uma empresa de porte médio pagar imposto no Brasil, segundo o Banco Mundial, é o mais alto do mundo disparado. Assim, é basicamente o dobro do segundo colocado. Segundo, o grau de litigiosidade entre as empresas e o fisco é brutal e provavelmente o Brasil também é o campeão mundial em grau de litigiosidade em matérias tributárias. Nós estamos falando aqui em algo como, já descontando créditos podres que não vão ser recuperados nunca, algo como 2 trilhões e meio de reais em litígio tributário. Mais de 30% do PIB e, no caso de algumas empresas, mais de 50% do patrimônio líquido em litígio tributário. Tá certo? Terceiro, guerra fiscal. A guerra fiscal do ICMS hoje gera uma situação de enorme insegurança jurídica para as empresas e gera também muitas distorções alocativas. Surpreendentemente, por causa da guerra fiscal, a gente pensa na guerra fiscal que ela é boa do ponto de vista de desenvolvimento regional. Mas, na verdade, o que acontece é que todos os estados do país, ricos e pobres, dão incentivos. E muitas vezes, por conta desses incentivos, uma empresa que naturalmente se instalaria, vou dar um exemplo, aqui em São Paulo dá incentivo para atrair empresas de moagem de trigo e fabricação de massas. Quem produz trigo no Brasil é o Paraná e o Rio Grande do Sul. O Paraná e o Rio Grande do Sul dão incentivos para atrair montadora, que se não tivesse incentivo, talvez estivesse em São Paulo. Então o que acontece? Eu tenho um monte de caminhão rodando o país à toa, porque as indústrias estão no lugar errado por causa da guerra fiscal. Isso é perda de produtividade. Isso é a sobrecarga da nossa precária infraestrutura de transporte. Tá certo? Então isso é problema para o crescimento do país. E finalmente a nossa estrutura tributária gera muitas distorções que a gente chama alocativas. A estrutura de produção do país se organiza de uma forma que é ineficiente. A gente produz menos do que a gente poderia produzir, porque a tributação gera distorções de preços que me induzem a me organizar de um jeito que é menos eficiente e não de uma forma que é mais eficiente. Quando a gente soma tudo isso, todos esses problemas, nós estamos falando em algo aí como uma perda de 10% do PIB potencial do país. Bom, pelo que está sendo colocado, o Brasil poderia ficar 10% mais rico, a população como um todo, do que ele é hoje. É isso. Só que essa resposta no próximo programa. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!